Oi, nutridos! Estamos aqui com mais um episódio do Pod Nutrindo, com um convidado especialista na área da saúde. Eu vou passar a câmera para que ele se apresente. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Prazer falar com vocês sobre saúde mental, sobre alimentação saudável. Meu nome é Bruno Godinho, sou especialista em neurociência e comportamento, diretor de saúde da FIEG do SESI. E é uma honra compartilhar um pouquinho de informações e conhecimentos aqui com vocês. Eu que agradeço por você ter vindo aqui, né? E eu queria começar perguntando para você, como é o seu trabalho em relação à saúde mental? Como você trabalha com isso? Você tem uma equipe multidisciplinar? É somente você? Você só faz palestras? Como é o seu dia a dia em relação à saúde mental? Legal. Lá a gente trabalha na FIEG, no SESI, o conceito de saúde integral, que abrange desde a saúde ocupacional até, claro, bem-estar físico, psicológico, a saúde mental entra nesse quesito. Tudo que refere-se à saúde, a gente tem, então, profissionais específicos, uma equipe multidisciplinar, são mais de 650 pessoas na minha equipe, que vão de profissionais de educação física, nutricionistas, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, engenheiros de segurança e por aí vai. E nesse conceito de saúde integral, algo que está bastante pujante é a saúde mental. É verdade. Desde a pandemia, a gente está tendo aí uma avalanche de casos de saúde mental, problemas relacionados à saúde mental, como ansiedade, somos o país mais ansioso do mundo, como depressão, nós somos, o Brasil, o segundo país com mais incidência de depressão da América Latina, o suicídio também vem como consequência, burnout, que é o síndrome de esgotamento do trabalho, e várias outras patologias relacionadas. Por exemplo, está muito agora em voga a ludopatia. Não Todo sei o mundo que que faz é. essa cara, que é ludopatia. Pelo menos tem algum nome mais comum, Eu vou te assim? explicar, mas você já brincou daquele jogo de tabuleiro Ludo? Não me recordo. Gente, eu sou um idoso, ela não sabe o que é Ludo. Não me recordo. Se você tem mais de 30, você sabe o que é Ludo, não é possível. Bom, é um jogo, né? O jogo chama Ludo, um jogo de pecinhas, jogo infantil. Por que eu trouxe ele? Porque ludopatia é o vício em jogos de Hum. azar. E isso está aflorando muito pelas bets, pelos cassinos online. E isso tem acarretado sérios problemas, né, para a saúde mental dos trabalhadores, afastamento no trabalho e também a saúde financeira, né, dos trabalhadores por consequência. E a ludopatia nada mais é que uma compulsão no jogo. Principalmente, assim, compulsão por ganhar muito, né? Porque eu acho que o que mais prega esses jogos pregam é que é fácil de ganhar, né? Investe 10, você vai ganhar 1.000. Investe 5, você vai ganhar 15. Esse que é o ponto, que é a esperança do pessoal. É. Só que, gente, chama jogo de azar. É feito para a banca ganhar, não é para o apostador ganhar. Eventualmente pode até ser que um e o outro ganha, mas é feito para perder. Então, é um processo de compulsão que ocorre no cérebro, que é bastante similar à compulsão alimentar, que é bastante similar à compulsão por drogas. Tudo isso envolve o nosso sistema dopaminérgico, sistema de recompensa. Então, tudo que envolve compulsão está relacionado à dopamina, que é a molécula que faz toda a diferença quando a gente fala de saúde mental também. É verdade. E eu queria perguntar para você, eu até anotei essa pergunta. O que seria essa compulsão? Quando eu falo compulsão, não só, por exemplo, alimentar, né? A gente vai falar um pouco sobre, mas, por exemplo, isso que você já está abordando no psicológico. Qualquer tipo de coisa fácil, compensatória, libera dopamina, libera hormônios compensatórios. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ixi, daí dá a pauta para mais 4 horas de programa. Se você quer que esse programa dure mais, já coloca aqui nos comentários. Vamos lá. Compulsão é todo o hábito que foge ao controle da pessoa. Uhum. E ele tende a se agravar com o tempo, a aumentar com o tempo. Então, um vício, seja do que for, é uma atividade compulsiva, por assim dizer. E como que ocorre a compulsão no nosso cérebro? A gente tem que voltar um pouquinho e falar um pouquinho sobre hábitos e um pouquinho sobre a dopamina. Bom, vamos lá, tentar não ser muito técnico, mas explicitar algumas coisas. A gente tem todo um conceito do behaviorismo, que é a teoria sobre o comportamento humano, que desdobrou lá por volta dos anos 70, né, com o psicólogo B.F. Skinner, né, com a teoria do comportamento operante. O que o Skinner descobriu? Que diante de um reforço positivo, a gente tem uma tendência em repetir certo hábito, tá?
ao passo que, diante de um reforço negativo, a gente tem uma tendência em evitá-lo. Então, basicamente, o Skinner, que teve um experimento que ficou conhecido como caixa do Skinner, porque basicamente você pegava uma caixa, colocava um rato, de um lado o rato levava um choque, do outro lado o rato apertava a alavanca e ganhava comida. Naturalmente, ele percebeu que o rato foi induzido a cada vez menos ir para a alavanca do choque e cada vez mais ir para a alavanca da comida. Parece algo básico, mas isso foi uma descoberta que revolucionou toda a teoria do comportamento. Isso vale para o nosso processo de aprendizado. A gente aprende por reforço positivo. É verdade. Então, a criança está lá, tirou um 10 na escola, vem um 10 grandão, em letra azul. Parabéns. Parabéns, estrelinha. Isso faz com que tenha um reforço positivo. Ao passo que tirou nota vermelha, já vem um X vermelho gigante, né? Então, tudo isso vai condicionando o nosso comportamento. E onde que entra a dopamina nisso? Se por um lado o comportamento, a ação é essa, por outro, a dopamina é o que faz isso acontecer. Dopamina é uma molécula, um neurotransmissor que existe no nosso organismo naturalmente e ela tem uma série de atribuições. Então, positiva e negativa, de certa forma. É assim, ó, como já diziam, né, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, a dopamina, ela tem uma função primordial no nosso organismo. Muita gente relaciona ela somente ao bem-estar ou prazer. Então, você já vai ter percebido, você passou na porta de um fast food, comeu aquela batata frita, tomou aquela coca, você sente uma saciedade, um prazer, que é a dopamina agindo no seu cérebro. Só que não é só nisso que ela atua. Além dessa recompensa que ela traz, quando você faz algum hábito que gera benefício, ela também te gera motivação, porque ela é responsável por uma antecipação no processo. Então vamos tentar explicar. A gente tem essa dopamina fásica, o nome dela é isso, dopamina fásica. Você fez alguma coisa, exemplo, comeu um bolo doce, alguma coisa que te gera benefício, sexo, alguma vitória no trabalho, tudo que te gera benefício, seu cérebro entende. Opa, isso é legal. E aí ele joga dopamina para você reforçar esse comportamento. Que a próxima vez seu cérebro vai entender, opa, De novo. de novo, comeu Outra doce, carga. foi bom, eu quero outra, É. quero mais isso. E a gente tem a dopamina tônica, que é o que a gente fala assim, ó, fica pingando pouquinho pouquinho no seu cérebro, independente do que você faça, independente do estímulo, né? A dopamina que age no aspecto basal. Ela surge em menor quantidade, mas ela é responsável por sua motivação, por sua atenção, pelo seu foco. Sem essa dopamina tônica, você nem levanta da cama. Você aumenta, pode ter um caso de depressão, pode ter um caso de hiperatividade, o transtorno de atenção. Então, se por um lado tem aquela gotinha que toda hora pinga, de forma regular e bem pouquinho, que te mantém em estado de prontidão e alerta, por outro lado, você recebe uma enxurrada de dopamina quando você faz alguma coisa que seu cérebro, seu organismo entende como legal. Onde que entra a compulsão nisso? Beleza, você comeu um doce, e aí teve aquela enxurrada de dopamina. Seu cérebro entendeu, isso aqui é legal, bacana. Daqui a um tempo, ele já vai ter entendido isso, ele vai antecipar esse processo. Antes de você comer o doce, ele já vai soltar um pouquinho de dopamina. E falar assim, ó, come um doce, come um doce. É o que acontece quando você fala assim, nossa, eu tô numa sede de Coca-Cola. Gente, não existe sede de Coca-Cola, tá? A gente tem a saciedade mitigada aí com água, basicamente. A gente não precisa de Coca-Cola. Mas dá uma sede de Coca-Cola. Não, mas é de fato, né? Às vezes a gente pensa até que tá com fome e na verdade é sede, Isso. né? Então, de fato, sede de Coca-Cola. E assim, nossa, eu tô com fome de algo gostoso, vou pedir uma pizza. Então não é fome isso. De algo gostoso, né? É, A própria pessoa se engana, né? justamente. É Isso engraçado. aí é a dopamina agindo por antecipação. Em algum momento você comeu a pizza, ou bebeu a Coca-Cola, teve uma enxurrada de dopamina, seu cérebro entendeu isso como legal, e depois de um tempo, ele joga aquela dopamina para falar assim, ó, come aquela Coca, come aquela pizza, toma aquela Coca, né? Faz isso por antecipação. Qual que é o problema da compulsão? Porque todos nós, a maioria de nós, consegue controlar isso. Só que em algum momento, por algum tipo de falta de disfunção, né? Falta de disfunção na sua parte dopaminérgica, seu sistema de recompensa, Hormonal. hormonal talvez, jorra muita dopamina
quando você come essa pizza, ou quando você vai no jogo online, ou quando você usa droga, o mesmo processo corre no seu cérebro, salvo devidas proporções. Aí joga muita dopamina. E aí, quando se joga muita dopamina, muita, o que seu organismo faz? Nosso organismo ele é projetado para o equilíbrio. Então, ele tem toda a homeostase. Exemplo de outras ocasiões que isso ocorre. Quando você está com calor, o que seu organismo faz? Projeta suor, as suas glândulas sudoríparas começam a colocar mais suor para fazer com que o seu organismo fique mais resfriado. Ao passo que se você está com frio, ele fecha os poros, você fica até arrepiada para segurar o calor. Homeostase é o equilíbrio. E aí vale na bomba de sódio e potássio, vale sobre insulina e açúcar. Para tudo, o nosso organismo tende ao equilíbrio. Com dopamina não é diferente. Você vai jogando muita dopamina para dentro, você tem o receptor da dopamina. Imagina que é um cano por onde a dopamina entra. Como tem muita dopamina, o que seu organismo faz? Opa, tem dopamina demais. Eu vou fechar um pouquinho o cano. E aí você começa a jogar muita dopamina, só que vai entrando menos. Porque o espaço está mais fechado. O receptor está mais fechado para isso. Então, cada vez você precisa de mais para ter aquela mesma sensação de prazer. Então, isso vira um ciclo vicioso, literalmente ciclo vicioso, em que, na expectativa de ter uma recompensa com essa dopamina, um prazer, e cada vez mais você ingere aquela substância, ou consome a droga, ou consome o alimento, ou joga no jogo, né? Você faz aquela prática buscando essa dopamina, mas seu organismo está recebendo menos. Então, cada vez você precisa de mais, e de mais, e de mais, e de mais. Isso se torna uma compulsão, ao ponto que a pessoa perde o controle e para de conseguir não fazer aquele hábito. E aí é onde gera todo transtorno alimentar, transtorno psiquiátrico, né? E é onde afeta a pessoa, corpo e mente, né? Totalmente. Então, corpo e mente estão totalmente ligados. Estou falando muito da dopamina, porque ela é responsável pela motivação, por essa antecipação, pelo bem-estar, pelo reforço positivo, pelo aprendizado, tudo isso que falamos. E ela é oriunda, né, de um outro alimento, né, na verdade, né, de uma proteína, que é a tirosina. Então, alimentos ricos em tirosina vão fazer com que você tenha mais dopamina no seu organismo. Então, tudo começa também na alimentação. É verdade. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, manter uma flora intestinal saudável faz com que você também tenha uma atividade cerebral cognitiva mais saudável. Não, sem falar que a gente tem hormônios, nós produzimos hormônios no intestino, né? Sim. Então, da forma que você falou, o intestino é o segundo cérebro, a gente precisa nutrir o intestino. Se o intestino não está nutrido, a gente até começa a desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, né? Aí, desenvolvendo essas crônicas não transmissíveis, a pessoa não esperava, pode começar a afetar o psicológico também, né? Então, você falou uma coisa certa. O intestino é o segundo cérebro e a gente precisa nutrir ele também. A gente precisa cuidar da forma como é a nossa alimentação como um todo, né? No dia a dia. Por exemplo, a pessoa come mal. Vai comendo mal, comendo mal, comendo mal. Ela pode desenvolver desbiose. A desbiose leva, por exemplo, intolerância à lactose. A pessoa nunca teve nada, nada. E aí, aí começa a comer um queijinho, começa a ter intolerância. Bebe um leite, tem intolerância. Então, toda essa questão de alimentação, ela de fato é muito importante, porque afeta o corpo diretamente e depois a mente. Uma pessoa desnutrida, ela é afetada totalmente no psicológico, né? As pessoas geralmente ligam a nutrição só mesmo à parte Ao física. E é corpo, muito a estético, né? estética, é muito maior que isso, né? Então a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, porque é a região do nosso organismo que tem mais terminações nervosas depois do cérebro. Então o cérebro tem mais neurônios, o segundo colocado é o intestino. E aí, pegando outro exemplo, né? Existe uma outra molécula, um outro neurotransmissor que é a serotonina. A Uhum. serotonina que dá a sensação de felicidade, de prazer, de bem-estar. Pacientes que têm depressão, por exemplo, apresentam baixos níveis de serotonina no seu organismo. Serotonina é fundamental para a nossa satisfação com a vida. E da onde vem a serotonina? Né, da transformação do triptofano,
que é absorvido pelo intestino e depois vai virar serotonina. Então, se o seu intestino não está regulado, se você não se alimenta bem, se sua flora intestinal não está funcionando, você possivelmente vai ter uma menor ingestão de triptofano e conversão desse triptofano em serotonina, o que vai culminar numa menor satisfação com a vida, uma menor felicidade, e eventualmente até em caso de depressão, de ansiedade. Exatamente, a desbiose é esse desbalanço, né? Tem as bactérias boas e as ruins. E a desbiose é isso. E quando falta as boas, que é o que faz de fato, né? Todo o processo de absorver, de produzir e depois manda para as ruins, que, por exemplo, é só excretora, é só degradadora e tudo mais. E aí, quando essas piores estão em maior abundância lá no intestino, é onde a gente pode ocorrer o desenvolvimento de doenças psicológicas, né? Sim. E aqui eu já vim com um combo da felicidade, ó. A dopamina, que a gente falou um pouquinho sobre ela aqui, a adrenalina, que a gente tem muito aí em atividades de alto impacto. A adrenalina também é muito importante, desde o nosso processo evolutivo, para nossa relação de luta e fuga. Então, o homem das cavernas, o Homo sapiens, né, primitivo, ele, diante de uma determinada situação, ele preparava seu organismo ou para fugir de um predador, ou para lutar ou ir atrás de alimentação. Então, a adrenalina é o que faz isso. E ela se balanceia com a noradrenalina. Então, quando você leva um susto, é adrenalina. Ativa. Quando acontece alguma coisa que você ou fica muito excitado ou fica paralisado, né? Adrenalina. A adrenalina é fundamental também para esse nosso processo de experimentar o novo, né? De ter aquele frio na barriga, de ter aquele coração batendo mais forte, que também dá um prazer. Da paixonite A nova. paixonite nova. A paixonite, eu tenho que falar um negócio. A gente tá num podcast de nutrição. Você tá apaixonada, isso? Eu tô. Você tá apaixonada. Tô. Você já sentiu aquela borboleta no estômago? Já. Principalmente no primeiro encontro, né? E você sabe o que acontece no seu intestino quando você tá com essa borboleta no estômago? Não. É. Acho que eu nunca cheguei a. Justamente, é porque é um processo que também tem essa descarga de neurotransmissores, tá? Entra a dopamina no meio, já gera aquela antecipação, vai ser legal, quero mais e tudo mais. A adrenalina entra, porque você tá assim, às vezes, insegura, como é que vai ser, como é que não vai ser. Todos esses neurotransmissores entram em ação e nisso ocorre o peristaltismo no seu intestino. Em algum momento, a sua energia não está focada mais para a digestão, está focada para outras funções executivas do seu organismo, né? No bom português, o que é o peristaltismo? O intestino começa. Como que eu vou falar pra você? O cocô para. É. O intestino para o seu cocô. Então, É. quando você estiver apaixonado e sentir borboleta no estômago, você fala, né, pro seu par: Nossa, amor, você parou meu cocô. Porque de fato é isso que acontece. De fato é isso que acontece. Eu queria procurar algo mais Eu técnico tirei pra toda a poder. ilusão do amor, acabei agora com os casais apaixonados. Frio na barriga nada mais é que o cocô parado. Mas vamos mudar de Será assunto. que é por isso? Não, mas é uma coisa curiosa. Acho que eu nunca cheguei a pesquisar, tipo, de fato, o que realmente acontece. Você falou algo interessante. Então, será que é por isso que, por exemplo, aconteceu isso comigo? Nos primeiros meses eu não conseguia ir ao banheiro, eu não sentia nem vontade, por exemplo, em viagem, eu não conseguia ir ao banheiro. Será que é isso por essa adrenalina? Mesmo alguns meses junto. Será que Pode é ser, mas muito provavelmente é muito mais porque costume? as necessidades fisiológicas são necessidades bastante individuais. Então, Será que não é essa adrenalina que tá durando aí, Não, não? depende da ocasião. É aquela coisa, você está num voo, tá tendo lá todo aquele chacoalho lá, o momento de turbulência. Aí você vai no banheiro, é difícil fazer, porque a adrenalina tá lá em cima, né? Você tá com medo, e o que tá acontecendo? Agora não, é uma viagem comum, alguma coisa assim, você fica 3, 4, 5 dias sem fazer. Muitas vezes é porque você não se sente confortável naquele ambiente. Então talvez O seja. banheiro é um ambiente intimista. É um ambiente que você está sem a sua máscara social, você está entregue dentro do banheiro, principalmente o da sua casa, que você está acostumado, é você com você.
Ah, eu E achei que tinha relação. é por isso que a gente canta no banheiro, é por isso que a gente olha no espelho e faz alguma gracinha sem graça, porque é um momento que você está liberto, né? A partir do momento que você está em outro ambiente, muitas vezes, né, o teu próprio cérebro indica assim, opa, esse não é um ambiente mais amistoso. Eu não estou totalmente seguro, segura. E aí dá uma travada, tá? Pode acontecer Entendi. também. Achei que tinha relação, Aqui a gente aprende até a fazer cocô nesse podcast. Vamos bom que né? é, tá? Não é? Mas você falou de ambientes, eu queria puxar aqui com você o ambiente virtual, né? Ambiente O virtual. que tudo isso tá passando pra gente desde a pandemia, como você falou, o ambiente virtual vem crescendo e tá enorme, expandiu pra caramba, né? E a relação que esse ambiente virtual está causando no psicológico das pessoas, com dietas da lua, dieta sanguínea, dieta intermitente, jejum intermitente, low carb e compulsão alimentar, né? Então, como eu já tinha abordado aqui antes no podcast, as pessoas assistem a blogueira que a vida dela é voltada somente para aquilo. Ela só tem isso para fazer o dia inteiro, é treinar e comer. Ela é paga para isso, ela ganha para isso. Meu E, sonho. né? E sem falar procedimentos estéticos, né? Então, as pessoas estão muito focadas em vidas de blogueira, hormônio, joga hormônio para dentro do corpo e esquece de fato de viver a vida dela, que é totalmente oposta de uma pessoa blogueira. E é onde afeta o psicológico também. Você palestra sobre isso, fala Vamos, sobre vamos isso? falar um pouquinho disso, né? As redes sociais, claro, que vem fazendo um bem enorme pra gente, conectando pessoas que estão distantes, promovendo novos negócios. O mundo virtual revolucionou a forma com que a gente faz interações sociais, o que é muito positivo, porém, tudo depende da dose. O que acontece é que as redes sociais são um negócio, que a principal moeda desse negócio é prender a sua atenção. As redes sociais estão projetadas para prender a sua atenção, o seu tempo na rede social. Que quanto mais atenção e mais tempo, mais eles podem vender anúncio, porque vai ter mais espectadores assistindo. Essa é um mecanismo por trás de qualquer rede social. Pode ser Instagram, Facebook, Orkut, TikTok. Orkut você não sabe o que é também. Não, eu tive. Ah, Ah! viu? Ela denunciou a idade agora, viu só? Eu tive. Legal. Não tô tão nova assim. Ó. Aí, o que que acontece? Hoje existe inclusive uma síndrome que chama FOMO, Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. Como as redes sociais são projetadas para te manter lá, né, são uma armadilha para você ficar scrollando, rolando e rolando e perdendo seu tempo, vou dar só uma olhadinha aqui. A hora que você vê, passou 20 minutos. E você está olhando a vida dos outros que às vezes não te agrega nada. Não, mas o que que é a questão? Só uma Sim. observação aí. Mesmo que é 20 minutos, se tem um vídeo que durou 1 minuto, a pessoa não fica nele. Ela quer em 20 minutos tentar olhar o máximo possível de conteúdos que tem naquela rede social. É impressionante. Eu posto um vídeo de 30 segundos, dá mais visualizações do que o de 1 minuto. Com certeza, porque as pessoas estão cada vez mais imediatistas, mas o segredo em cima disso que você falou está ainda na dopamina. Porque o que acontece? Se a rede é projetada para nos manter lá, ela entendeu o nosso mecanismo de recompensa. Então é o seguinte: toda vez que tem lá aquela notificaçãozinha, aquele balãozinho vermelho do lado do ícone, você aperta naquilo, seu cérebro entende isso como algo legal e já jorra dopamina no seu organismo. Compensatório, né? Compensatório. Aí você começa a ver um vídeo, às vezes é um vídeo lá da pessoa cortando um bolo. É bolo ou é cachorro? Sei lá. Sabe aqueles vídeos Ah, nada a ver? É aham. fake ou fato? Isso é compensatório. Você não sabe nem o porquê, mas você se sente bem, né? Tem lá alguém lá que faz uma pilha de dominó. Você fica lá meia hora, igual um bobo, vendo o dominó cair. Isso é compensatório. Então, a cada vídeo, a cada exposição, a cada estímulo, um pouquinho mais de dopamina para o seu organismo, um pouquinho mais de dopamina. E assim como acontece na compulsão alimentar, isso vai nos viciando, vai deixando a gente preso na rede social. E isso tem causado um impacto negativo na aprendizagem, na ansiedade, porque aí tem um outro fator. Se eu estou mais tempo na rede social, eu estou mais tempo cuidando da vida dos outros que na minha, correto? É. E aí eu estou vendo lá a blogueira,
super famosa que você falou, que levam a vida que não é a vida da média da população brasileira. Tá mais O interessada na ator, felicidade da pessoa na rede social do que com a própria, né? isso. Do Então, que de fato correr atrás do que tô deveria vendo o correr. ator, tô vendo a blogueira, tô vendo o outro cara, o rico, bem-sucedido, tô vendo o guru que dá informação sobre como fazer alguma coisa. E no final, eu acabo me comparando com essas pessoas, né? Então, o usuário da rede social fica tanto tempo lá que ela começa a olhar assim, pera aí um pouquinho. Minha vida é muito diferente da vida dessa galera que eu vejo. Então tem alguma coisa errada com a minha vida, né? E aí ela tenta, primeiro que ela pode cair num processo aí de desilusão, muitas vezes de ansiedade, muitas vezes de depressão, por achar que o que ela faz é insuficiente, é pouco ou é inválido, e só vale a vida da blogueira ou do artista que está lá na rede social. Segundo, ela tende a copiar. Ah, então se essa blogueira é tudo isso, se esse artista é tudo aquilo, se esse milionário é dessa forma, Porque eu não posso por que que eu não fazer. posso fazer? Aí entra nisso, na dieta da lua, na dieta do sol, né, na Dieta dieta. da estrela. É desse jeito, sabe? Então é todo um processo nocivo que começa também da pessoa compreender o seu papel, tudo parte de um autoconhecimento. Quem sou eu, qual que é o meu papel aqui e o que que eu de fato preciso para ser mais feliz. Nem todo mundo precisa ter o corpo da blogueira. Nem todo mundo precisa ter o corpo do halterofilista, sabe? Porque essa necessidade tão grande de ter o ideal, o perfeito, que às vezes você tem que abrir mão de tanta coisa para atingir esse ideal. Eu defendo sempre uma vida saudável, uma vida com equilíbrio, mas uma vida com satisfação, né? A partir do momento que você tem que abrir mão de muita coisa importante para você, será que vale a pena você ter aquela barriga trincada? Né? Dá para ser feliz sem. Só que isso a pessoa tem que olhar para dentro e tem que se enxergar. Exatamente. E o que eu tento trazer bastante, tanto aqui no canal quanto lá no meu perfil do Instagram, é que a nutrição é o tempo todo e em qualquer lugar, né? Ela não tem que ser somente, por exemplo, por estética. Nutrição é saúde mental, nutrição é saúde para o corpo. Né? Não é somente a barriga trincada, igual você falou, o rosto bonito ou algo do tipo, né? E essa questão, por exemplo, das pessoas tentarem replicar o que uma blogueira faz, acaba afetando o corpo da pessoa, né? Dietas restritas demais, a pessoa, por exemplo, fica uma semana lá na restrição, na segunda já tá tentando recair, na terceira ela recai e acaba comendo mais do que ela comia normalmente, habitualmente, e É o efeito acaba sanfona, sempre é, tem isso. e acaba modificando a composição corporal dela totalmente, né? Então, essa questão de tentar replicar o que está em rede social afeta demais, por exemplo, o trabalho de profissionais, né? Então, aí mudando a composição corporal dela, ela já ganhou uns quilinhos a mais que ela não queria, que ela queria perder, né? E pode gerar até mesmo, por exemplo, compulsão ou até mesmo vomitar, comer demais e vomitar, transtornos alimentares, ou até mesmo, por exemplo, jejum intermitente junto com low carb. Isso afeta tanto o organismo porque a pessoa não sabe o limite dela mesma e nem sabe como funciona de fato. O pessoal pensa que low carb é tirar totalmente o carboidrato. E qual que é a primeira fonte que o cérebro busca? Não é? O carboidrato, né? E olha só, isso é tão rico porque as pessoas têm que procurar um profissional que entende melhor disso. Qualquer pessoa que tente fazer uma dieta altamente restritiva e vá tirar o seu carboidrato, os açúcares, enfim, vai começar a comer só salada. Muita gente fala isso, eu vou ficar 2 semanas comendo salada que eu quero ir para a praia. Sem glúten, sem Vai perder lactose. gordura? Vai, mas vai perder água, vai perder massa magra. E outra, a sua saúde mental vai pro brejo. Se a gente acabou de falar que dopamina dá uma sensação de felicidade, que a serotonina dá uma sensação de felicidade, aí você corta o que te faz feliz, porque queira ou não, carboidrato gera dopamina, açúcar gera dopamina. O problema não são essas substâncias, não são esses alimentos, é a quantidade. É, E o déficit calórico que exatamente. você tem que ter para o seu objetivo. Então a pessoa corta tudo, vai ficar mais irritadiça, vai ficar mais estressado, vai prejudicar isso. E na primeira oportunidade ela vai ganhar tudo a mais. Porque se eu falei da homeostase, no caso da dopamina, que o caninho fecha, se ela está sem ingestão desses nutrientes, o que ocorre no organismo é outro. Abre-se
a oportunidade de captar mais desses açúcares promovidos aí pelo carboidrato, por exemplo. Então, pô, tô 2 semanas sem comer carbo. Depois eu vou comer um sanduíche. Nossa, esse sanduíche vai me engordar muito mais Do do que que se eu comesse um pouquinho por dia. todos os dias, né? Isso. É de fato, porque igual você explicou essa questão da compensação da dopamina, né? Sim. Tem corpo que entende que se a pessoa tá restringindo demais, ele precisa guardar para poder, por exemplo, não tá chegando mais, eu preciso poupar, porque senão o corpo vai ficar sem energia. Exato. Aí é onde o corpo faz o efeito contrário. Ao invés de gastar o que tinha, ele faz é poupar. Aí a pessoa sobe na balança e tá lá o mesmo peso, né? E fica indignado. Não funciona isso daqui, e não sei o quê, mas pra ela funcionou. E enquanto o pessoal não perceber que cada corpo é um corpo, cada corpo tem sua individualidade, eu acho que só vai piorando, principalmente com tanta informação chegando de rede social. E cada Da, objetivo é único também. não, e daqui pra frente, o tanto de doença que vai desenvolver pelo fato Sim. de seguirem orientação de blogueiros e não de profissionais, né? O pessoal está tomando agora muito Ozempic e outros medicamentos que são correlacionados até sem indicação médica. Claro, são medicamentos bons e servem para casos específicos, são úteis, mas o pessoal está influenciado pelos artistas que estão tomando e está fazendo disso um consumo inapropriado. E uma série de complicações virão desse consumo. Então, gente, nada melhor que procurar um profissional, vai atrás de alguém que entende do assunto, seja para sua saúde física ou mental, um nutricionista pode te ajudar. Falando em Ozempic e artista, Lá vem. vou Babado! até te perguntar. Pergunte. Você acha que a Maiara, né, da Maiara Maraíza, ela tá doente? Porque ela usou tanto, não sei se foi tanto que ela emagreceu assim, instantâneo, e ela não para, né? A gente vê profundidade no rosto, pra mim aquilo é até desnutrição. O rosto não acompanha o emagrecimento do corpo. A famosa cabeça de Ozempic, né? É. Eu não posso falar, né, sobre a saúde A gente não dela, tá a gente não diretamente está ligado diretamente com com ela, ela, nem né? acompanham Mas. muito. Mas realmente, ela teve um emagrecimento muito rápido, fruto do uso dessas medicações. Agora, tudo tem que ter um equilíbrio, né? O que precisa é que ela consulte o seu médico, veja se está no nível satisfatório. Realmente, assim, pegando pela aparência, não é a aparência Foi um emagrecimento que saudável, parece ser né? saudável, certo? Parece que já falta um pouco de nutriente naquele corpo. Nem acho que está tão bonito assim. Mas nada melhor que o médico dela, o endócrino, o nutrólogo, para apoiar esse processo e saber realmente aferir se tá bom esse nível, se precisa de mais, se precisa de menos. É. Essa questão, por exemplo, do pessoal procurar emagrecimento rápido é o principal problema hoje em dia, né? O pessoal deixa de procurar o profissional para tentar as dietas da rede social. E essa questão, por exemplo, de tentar sozinho, a pessoa não sabe como funciona o déficit, não sabe como funciona um low carb, um jejum intermitente, acaba afetando de fato o corpo para um emagrecimento não saudável. Aí é onde a gente transforma uma composição boa, por exemplo, tinha muita massa muscular, tinha um pouco de gordura, tinha. Aí faz essas dietas doidas aí da vida, perde massa muscular e a gordura permanece. Aí é onde a gente entra no corpo falso magro, né? E aí é onde é muito complicado pra gente reverter toda essa situação. Ou a pessoa tenta ganhar massa muscular e, consequentemente, ganha um pouco de gordura, ou ela tenta baixar essa gordura. E é onde o povo não quer pagar o preço, né? De comer menos, tirar tantos industrializados, comer mais natural. E aqui nesse podcast a gente fala muito, não só eu, vários profissionais que eu trago aqui, a gente fala bastante sobre comer bem, comer coisas naturais virou algo fit e não algo natural, né? Não algo que, tipo, nossos avós já traziam pra gente, Sim. né? Que o natural é melhor do que o industrializado. E eu acho que tudo isso, por exemplo, a blogueira vai lá e prega, essa bolacha é boa.
e a composição da bolacha é péssima. E é onde a pessoa vai engordando e pensa que tá tudo ok, que ela come sempre, se ela come e não engorda, por que que eu não vou comer? Então é muito complicada essa questão, Eu né? faço acompanhamento com nutricionista. E aí, no começo, eu tinha essa visão. Poxa, eu vou comer menos, vou passar fome. Eu comecei a comer muito mais. Porque eu não era habituado a comer de 3 em 3 horas. Ela me passou um programa que é nesse nível. Só que eu como alimentos melhores em quantidades específicas. Então, antes eu ficava aí 6 horas sem comer e matava um sanduíche ou um pratão de arroz, batata frita, Coca-Cola. A partir do momento que você muda essa Os expectativa, hábitos, esses né? hábitos, você come até mais. Então, eu não sinto fome. E outro ponto, assim, as pessoas querem resultado sem enfrentar o processo. Você pode alcançar? Pode, mas isso vem com custo. Resultados imediatos, né? Pô, beleza, a pessoa quer ficar com o corpo mais marombado, se tomar o suco vai alcançar esse resultado, mas vem com colaterais juntos. Não, mas sozinho não, Não, né? tem que De fazer fato, alguma você coisa, né? tem que ir lá e fazer, né? Mas o que eu quero colocar é assim, poxa, para que ir sozinho, se pode contar com o apoio de profissionais. Exato. Então, pô, imagina a criança que tem dificuldade em matemática. A mãe coloca na aula particular, coloca no Kumon, ou seja, tem um profissional mais experiente dando um apoio para aquela pessoa que é menos experiente no assunto. Tá, se você não é nutricionista, vai atrás de um nutricionista. Se você não é profissional de educação física, vai atrás de um profissional de educação física. A melhor forma de você andar mais rápido, ou seja, atingir seus objetivos em menos tempo, e de uma forma prolongada, continuada, sem cair, né, sem ter aquela queda, desistir, manter esse trabalho, é com um profissional. Seja em qual área que for, vai abrir um negócio, vai atrás de uma mentoria, vai atrás de um profissional específico. Para de tentar ir sozinho. É, Você é sozinho na sua área de conhecimento. E se você toca em todas as outras, conta com a ajuda que você vai mais longe. não custa ter uma primeira experiência, né, de fato, com o profissional, né? Claro, claro. Então, tá acabando o tempo do Não, se episódio. você quer que não acabe, já escreve aqui também. Não, não para, não para. Não tem como prolongar, né? Mas a gente pode marcar ou no seu ou um segundo episódio aqui pra gente trazer mais informações sobre isso. Eu acho que a gente nem abordou tudo, né? Acho que tem muita coisa ainda pra falar. Mas se você quiser passar algum recado para os seguidores, para os meus seguidores, pode se direcionar para a câmera, passa seu arroba, passa o arroba do instituto que você trabalha, né? E é isso. Legal, foi um prazer participar contigo. Eu amo falar sobre esses assuntos que levam mais qualidade de vida, mais satisfação, mais saúde para as pessoas. Então, se você quer ver um pouquinho mais do meu trabalho sobre saúde, você pode me acompanhar no Instagram, o Bruno Godinho, arroba o Bruno Godinho. Lá eu falo muito sobre saúde, sobre hábitos, sobre neurociência. Eu tenho também uma consultoria em que eu faço presto serviço para empresas, para líderes e novos líderes, que é o arroba evoluiu, de você em inglês, tá? E também siga aí o SESI Goiás para mais notícias relacionadas à saúde e à educação. E tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Obrigado você, Bruno. E para quem não sabe, o meu arroba é Nutri Isadora Menezes, com apenas um i. E por aqui ficamos com mais um episódio.